Será que para operar na bolsa de valores você precisa ter muito dinheiro? Será que os custos que envolvem as operações de bolsa de valores são muito altos? Olá, meu nome é Henrique e seja bem-vindo ao episódio 25 da nossa série. E nesse episódio nós vamos falar sobre os custos que envolvem para operar na bolsa de valores. Se você ainda não assistiu o episódio de número 24, que é esse aqui, ó, como é que eu faço para operar na bolsa de valores, toda essa interação entre a corretora de valores, como escolher uma boa corretora, qual a interação que se dá com a Bolsa de Valores e com a Câmara de Ações. Se você não assistiu o episódio 24, eu vou colocar ele aqui em cima no card. Vale muito a pena você assistir. Porque neste episódio nós vamos falar sobre os custos. E quais são eles, Henrique? Ora, o primeiro e o mais importante deles é o custo, né, de corretagem, é a taxa de corretagem, tá? Depois, taxa de negociação que a gente paga para a Bolsa e a taxa de liquidação que a gente vai pagar, então, para a Câmara de Ações, tá? Nós vimos no episódio passado que basicamente nós interagimos com três grandes instituições para operar na bolsa, né? A corretora, onde você vai abrir sua conta, tá? E aí, quando você usar o seu serviço, você vai pagar a taxa de corretagem. Vamos ver já já como se dá essa taxa. Na bolsa de valores se dá a negociação, né? Então aqui a gente vai pagar a taxa de negociação e aqui na Câmara de Ações, antiga CBLC, é onde vão ficar custodiadas as ações e onde se dará também a liquidação, né, a transferência dessas ações. Então a gente pagaria também para a CBLC, a antiga CBLC, né, hoje Câmara de Ações, a taxa de liquidação. Tá, vamos começar então com a taxa de corretagem, tá? Para quem a gente paga a taxa de corretagem? Para a sua corretora, tá bom? Então veja, as corretoras diferem a taxa de corretagem a depender de quem executa a ordem, tá? Então a ordem pode ser executada por você, pelo próprio cliente, tá? Ou pela mesa de renda variável, pela mesa da própria corretora. E como funciona isso, Henrique? Pode deixar que eu vou explicar. Ó, vamos lá, vamos entender aqui a taxa de corretagem executada pelo cliente, tá? Então, como eu falei no episódio passado, você vai entrar na sua corretora e lá tem um ambiente chamado, um sistema chamado de home broker, né? Que lhe dá acesso à bolsa de valores. Então, quando você então enviar uma ordem qualquer para a bolsa, seja de compra ou seja de venda de um ativo, então você está executando essa ordem, tá? Então essa ordem, essa taxa então de corretagem para essa ordem será uma taxa fixa. E aí cada corretora tem o seu valor, tá? Então tem valores mais altos, esses valores aqui são fictícios, tá? Porém aproximados. Então tem corretora que vai cobrar lá, sei lá, R$ 12 por ordem executada. Tem corretora que vai cobrar R$ 5 por ordem executada e tem muitas corretoras que não vão te cobrar nada de taxa de corretagem por sua ordem executada. Vejam que aqui tem duas observações extremamente importantes. Primeiro, que o valor é fixo por ordem executada. Então, se você enviar uma ordem executar, nesse exemplo aqui de R$ 5, por exemplo, então você vai gastar R$ 5 nessa primeira ordem. Se você enviar uma segunda ordem, então é mais R$ 5, tá? Independente do valor que você comprar, seja R$ 100, R$ 1.000, R$ 1 milhão. O valor é fixo por ordem executada. Por que toda hora você fala ordem executada, Henrique? Ora, que a ordem é enviada e não, se ela não for executada, ela não será cobrada. Então você enviou a ordem, cancelou, enviou uma ordem para comprar, deixou lá e o preço não chegou no preço que você queria e não comprou, a ordem expirou, portanto não foi executada, então essa ordem você não pagará. Henrique, você disse que tem, então, corretoras que não cobram nada, é isso? É verdade. Então, tem corretoras que já não cobram nada para você operar na bolsa, você mesmo, via o home broker, tá? E aí, de novo, aqui você tem que fazer aquela mesma discussão que a gente teve lá por qual corretora é melhor, Henrique, qual corretora eu devo escolher, né? Você tem que fazer aqui também, de novo, a questão do custo-benefício e tentar entender se, poxa, não pago nada para executar, mas eu estou tendo um bom serviço, porque aí parece claro para a gente, a corretora que cobra mais, ela está entregando mais serviços. Mas uma coisa é fato, esse custo de corretagem de ordem enviada pelo cliente via o home broker, ele vem caindo muito nos últimos anos, tá? E talvez esteja uma tendência realmente esse custo de se zerar, tá? Mas já tem muitas grandes corretoras hoje que não cobram nada. Tem corretoras que cobram a depender do ativo que você vai negociar. Então, se você vai comprar uma ação, ela te cobra uma taxa de R$ 5, R$ 6. Mas se você for, por exemplo, operar fundos imobiliários, ela já isenta a sua taxa de corretagem. Então, vale a pena realmente você se debruçar aí, então, no site da corretora e entender qual é o custo de corretagem dela.
Ora, mas eu disse que tem uma outra opção, não é? Qual? A executada pela mesa de renda variável da sua corretora. Então, veja, toda ordem que sai da sua corretora para executar em bolsa, para comprar um ativo para você, tem que ter necessariamente, de novo, necessariamente a sua autorização, tá? Mas você pode executar a ordem ou não. Ou você executa via o seu home broker, ou você executa, autoriza então uma mesa de renda variável que vai enviar essa ordem para você. Se assim você fizer, tá? Você então vai pagar uma taxa de corretagem vide tabela Bovespa. Tá aqui então, pessoal, a tabela Bovespa é uma tabela fixa. Bovespa vem da nossa bolsa, né? Já viu lá nos episódios passados a história da nossa bolsa. Antigamente ela chamava Bovespa, hoje ela se chama B3, tá? Então seria tabela B3, tá? Mas aí é como o nome já é antigo, né? Desde 1900 bolinha, então a gente chama aí de tabela Bovespa, sem problema nenhum. Então tabela de corretagem Bovespa. E vejam que aqui na mesa de operação é diferente, né? Então a taxa a ser cobrada tem a ver com o volume que você está operando na bolsa, tá vendo? Então de 1 centavo a R$ 135, você não paga nada de porcentagem em cima desse valor, tá? E paga um valor fixo de 2,70, tá? Mas se, por exemplo, ó, você operar acima de R$ 3.029,39, você vai pagar 0,5% em cima do valor transacionado, mais uma taxa fixa de R$ 21,21. Então, só lembrando, tá? Na taxa do home broker, onde é fixa, não importa o valor que você está negociando, a taxa é fixa, é por ordem executada, quantas vezes você enviar e executar. Já aqui, quando você envia pela mesa de operação, onde você fala lá e autoriza, né, um broker a enviar sua ordem, quando ela for executada, então, você vai pagar então uma taxa variável, né, de acordo com o volume que você negociar naquele dia. Tranquilo até aí? E a taxa de liquidação e negociação, Henrique? Ora, eu peguei aqui no site da nossa B3, tá? A fonte tá ali, que para esses ativos aqui, né? Então você dá um pause no vídeo aí, você consegue olhar todos os ativos. A gente tem uma taxa, então, ó, dividido aqui para depender de quem está operando. Então, se for você, pessoa física aqui, ó, se for você, pessoa física, você vai pagar 0,005% de taxa de negociação e 0,025% de taxa de liquidação. Dá para observar aqui, pessoal, que esse valor realmente ele é bem baixo. É um valor considerável, mas ele é bem reduzido. Então fica claro para a gente que, de fato, o maior valor aí está na taxa de corretagem. Peço que você que ficou até aqui, se não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, me ajuda a fortalecer, deixe seu like, deixe um comentário, envie um elogio, até para eu saber, me dando um feedback, se você está gostando, se vocês estão aproveitando esse curso, tá certo? E até o próximo vídeo.